Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Maria Escrivá, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria poder voltar, né? Que combina com o Padre Leonardo. A gente vai intercalar alguns meses, né? Um mês para não puxar nem para um nem para outro, né? Ele pediu que tratasse do tema da amizade com Deus, né? Algo que devemos refletir bastante para não cair no risco de sermos empregados, né? Funcionários do sagrado, funcionários do divino. Então, tirei algumas coisas do livro Amigos de Deus, né? Acho que alguns aqui já devem conhecer. Também algumas coisas do Evangelho de João, né? E algumas coisas também diante da oração fui colocando, fui rezando, fui meditando. Acho que será proveitoso para nós. Então, no final do seu tempo na terra, Jesus diz aos apóstolos, né? A vós chamei-vos amigos. Aquele que é perfeito Deus e perfeito homem, o modelo, aqui nos voltamos para aprender a ser humanos, percorre o caminho da vida de mãos dadas com os outros. É algo que já percebemos desde o primeiro encontro com os 12. Jesus estabelece com cada um deles uma relação que avança, num crescendo de conhecimento, de amizade, de amor, até entregar-lhes o seu coração aberto. Então o leitor do Evangelho conhece as limitações, os defeitos, que mais tarde seriam pilares da igreja. E podemos perguntar, será que Jesus não viu os amigos a quem ele escolheu? Então às vezes a gente pode, eu não considero amigo de Deus, tem gente que eu brinco que até uma falsa humildade. Cuidado com essa falsa humildade, viu? Que isso aí não leva a canto nenhum. Imagina, padre, ser amigo de Deus é muita intimidade. Eu falei, é isso que ele quer, E se a gente para olhar na Bíblia, na Sagrada Escritura, não estou me restringindo só ao Novo Testamento, não, ao Antigo Testamento também. O Senhor chamou Salomão, que a gente viu começou bem e terminou não tão bem. Depois Davi, que começou bem e não terminou tão bem, e por aí vai, até chegar na questão dos apóstolos, Jesus foi chamando cada um com o seu temperamento, cada um com as suas limitações, e aí, mas será que ele não viu, foi enganado? Não, ele viu. E aí eu lembro daquela obra do padre Francisco Fausto, As Virtudes. E algo que me chamou a atenção, quando eu li essa obra, é que ele falava, a questão das limitações, a gente não muda as limitações, mas aprende a conviver com elas. Então a gente quer se livrar de tudo, Eu falo, tem gente que pede, eu peço para Deus, que não me dê tentações. Eu falo, mas querido, se o próprio Cristo foi tentado, você quer se ver acima dele, Peça para não cair. Então Jesus viu, as limitações daqueles que ele o chamou. Então a palavra do Verbo é criadora. O seu olhar de amor potencia-os, porque é um olhar cheio de confiança. Aqueles homens rudes sabem que são amados, escolhidos e crescem mais do que qualquer um ousaria esperar, porque percebem a confiança do Senhor neles. Isso também acontece nas nossas vidas, quando captamos o amor que Deus tem por nós, embora muitas vezes falemos sobre a importância de crer em Jesus, não podemos esquecer que o que mais nos transforma é que Ele confia em nós, Isso é um sinal seguro de que a nossa fé está amadurecendo, é que nos apoiamos cada vez mais na confiança que Deus tem em nós. Assim, aquele canto, eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, Mas de saber também que Deus confia em cada um de nós, é por isso que Ele quer a nossa amizade, por isso que Ele nos chama, E vejamos,
O discípulo que permaneceu fiel a Jesus ao pé da cruz, né? O discípulo amado. Qual é o segredo da sua fortaleza? Nós vemos que todos deixaram Jesus. Então a gente pode pensar, Jesus não soube escolher muito bem os seus amigos, que na hora que ele mais precisou, todo mundo correu, todo mundo o abandonou. Só um ficou. Talvez precisamente o modo como ele se refere a si mesmo, o discípulo amado. João descobre a sua identidade no fato de ser amado por Jesus. Isso expande as suas forças, o seu coração, e torna-o capaz de uma fidelidade admirável. Seu relato da última ceia reflete até que ponto se tinha introduzido pela confiança no coração de Jesus. Assim é a confiança, ela permite-nos ascender a um conhecimento muito mais profundo do que é possível apenas com a razão. Então a gente tem que tomar cuidado, A questão, a diferença entre um teólogo e o santo, entre o mestre e o doutor, e o santo. O santo, ele faz um processo de intimidade, de caminho. O teólogo, muitas vezes, ele só tem os livros. Assim, temos que tomar este cuidado. É confiar, é permitir-se entrar no coração de Jesus. E assim como Jesus entra na vida dos apóstolos, que são seus amigos, Deus quer entrar na nossa. Também a nossa amizade com Ele pode então seguir esta linha ascendente, para que a nossa capacidade de amar se expanda cada vez mais. Com um profundo respeito pela nossa liberdade, Ele vai nos oferecer a sua amizade, a qual vai se manifestar uma confiança que revela quem somos para Ele. Então, esse tempo pascal é algo muito belo, Eu gosto muito do tempo pascal por causa das primeiras semanas, as leituras dos Atos dos Apóstolos, A gente vê como a comunidade cristã tinha uma confiança, de saber que o Senhor os conhecia, e saber que o Senhor tinha confiado a eles, a missão de anunciar o Evangelho. Então nós precisamos ter essa confiança, de que Deus nos confiou, cada um no seu estado de vida, a missão de anunciar o Evangelho. Para crescer e exercer livremente a nossa liberdade, precisamos ter uma certa autoconfiança, uma segurança baseada, sobretudo, em saber que alguém como Deus, aposta em nós. Então, assim, aqui tomar aquele cuidado, para não deixar o orgulho falar alto, mas também não ficar naquela falsa humildade. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Eu sou simples, Não, o Senhor confia em nós. Então, o fato de estarmos aqui, é o que eu falo, não nos torna melhores. Meu reitor dizia, o Senhor escolhe os padres, para ser padres, Ele escolhe aqueles que são os piores. Eu não gostava muito disso não, eu achava, poxa Jesus, E aí sempre que um irmão saía do seminário, ele vinha com aquele discurso, Vocês são os piores, por isso que vocês ficaram. Eu falei, mas eu não quero ser o pior não, eu quero ser cada dia melhor, porque o Senhor, aposta, Ele confia. Então, essa convicção torna possível o crescimento, porque quando algo de bom nos custa, quando não nos vemos como capazes de melhorar a nós mesmos, a confiança de Deus em nós fortalece a nós. A confiança sincera descobre as potencialidades que se escondem dentro de cada um, muitas vezes soterradas pela baixa autoestima, ou pelo medo de fracassar, e encoraja a desenvolvê-las ao serviço dos outros, ou seja, faz-nos crescer naturalmente e harmoniosamente, e vai nos tornando capazes de cada vez fazer mais. Então o ser humano, no amor da Trindade, ele foi criado no amor. Deus diz, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então somos imagens e semelhanças de Deus, e somos criados para amar a Deus. Essa é a primeira função nossa, mas também amar o próximo, é mandamento do Senhor, amar o próximo. E aí quando a nossa confiança começa a falhar, a gente deve lembrar,
Deus confiou a mim essa tarefa. Então, se o Senhor confiou, é porque Ele sabe que eu darei conta, né? Quando eu era seminarista, eu lembro que o bispo sempre falava para nós nas visitas lá em casa, né, no seminário: olha, quando eu vejo, né, um padre na diocese com muito trabalho, muito serviço, né, que já está quase morrendo, né, eu dou a ele mais uma função. Aí você pode falar: meu Deus, não, bispo, é um carrasco, né? Não, aí ele explicava: porque eu sei que ele dará conta, porque ele faz. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes ele fala: não, Senhor, já tem muita coisa. Mas se Deus nos confia, é sinal de que, né, daremos conta. O Senhor não é um carrasco que impõe uma cruz que não poderemos carregar. Mas pelo contrário, Ele sabe das nossas forças, das nossas limitações. E é assim que Jesus ama os seus. Jesus sabe quem escolheu, e Ele conhece melhor do que ninguém, melhor até mesmo do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor nos conhece assim, de uma maneira fenomenal, e aposta em nós, né? Assim como outrora escolheu os 12, continua escolhendo e escolhe a cada um de nós, né? O Senhor aposta em nós. Ele sabe até onde podemos chegar, né? E contando com o tempo e a sua correspondência, né, vai levando-nos aos poucos. Não tem pressa em nos formar, né, pois sabe que esta é uma arte que exige paciência. Às vezes a gente quer se converter, tem gente que eu brinco, né, quer converter do dia para a noite. Bom, padre, agora só que bom, mas vamos devagar, que ainda vai ter a luta do homem velho contigo aí dentro, né? É ter paciência, é viver o tempo de Deus. Jesus é um bom professor e sabe perder, né, e aqui entre muitas aspas, tempo com cada um de nós, né? Então ele sabe que aquela história, né, hoje eu não consegui, né, ser alguém melhor, mas amanhã terei uma nova chance, né? Não sei se vocês já viram aquela série The Chosen, né? Tem algumas coisas lá que eu tenho minhas ressalvas, né? Mas tem outras coisas que eu acho muito importante, né? Esses dias eu vi um episódio, né, justamente disso. Era a queda de Maria Madalena, né? Então Jesus resgata Maria, ela vem, está feliz, né? Está desenvolvendo o seu trabalho apostólico. Daqui a pouco ela tem uma crise, uma queda e volta para onde? Para onde ela estava. Volta para a vida do pecado, volta para a vida antiga. E nisso, né, Jesus manda os apóstolos, né, e lá na série Pedro e Mateus, que não se dão muito bem na série, né, eles têm um ciúminho um do outro, buscá-la. E ela fala: ele me consertou, mas eu quebrei, né? E aí eles insistem em levá-la até Jesus, e Jesus fala: quantas vezes for necessário, eu irei te consertar. Então isso é a amizade, né? Um amigo é aquele a quem a gente tem coragem de confiar as nossas mazelas, né? Então assim, se eu sou amigo de alguém e eu não conto nada da minha vida, não partilho, é sinal de que não há amizade, né? E Jesus quer ter essa amizade conosco, né? Ele quer conquistar cada um de nós. Ele quer que chegamos a Ele: ó Senhor, eu só tenho o meu pecado a te oferecer, né? Então devemos lembrar disso. Algumas perguntas, né? Algumas coisas para se pensar, né? Nós não fomos criados para sermos apenas um ser religioso, né? Às vezes, hoje em dia, corremos o risco, né? Eu falo às vezes na homilia, uns gostam, uns não gostam, vejo que alguns fazem careta, mas assim, de uma igreja onde meio que parece que foi se perdendo a essência do catolicismo, que é a vivência em comunidade. Então eu só vou à missa, eu vou somente para o culto. Depois não tem a pastoral, não tem os movimentos, não tem a vivência fraterna, né? Nós não fomos criados para isso, mas sim para sermos amigos de Deus. E quando nós tomamos consciência disso, isso muda, né? Porque a amizade não é uma coisa teoria, não é uma devoção, né? Uma coisa superficial, né? Não é cumprir regra e ir embora. Então tá, amizade com Deus é: eu vou à missa aos domingos e vou embora, cumprir o mandamento. Não, não é isso. A amizade com Deus é querer estar na presença, né? É querer ir adiante do Santíssimo Sacramento, é rezar, é estar, né? Quantas vezes no dia a dia
lá na paróquia, às vezes atende não sei se vocês conhecem a paróquia da Praça 8, a gente brinca, né? Nossa paróquia é um problema por metro quadrado, né? Então assim, você está na paróquia, você vai rezar e chega um problema, você vai, Jesus já volta, né? Vou lá. E aí, uma das minhas crises no ministério, né, foi, e o padre Fernando que me ajudou, porque eu não sabia dizer não. Então eu sentava para rezar o breviário lá na Capela do Santíssimo, e aí era muito engraçado que eu sentia. Aí eu olhava, padre, o senhor pode ir ali? Posso. E aí eu fui vendo que eu deixei de rezar, né? Então não vou. Aí ele falou, não, padre, só fala 10 minutos, 15 minutos, eu vou fazer minha oração e já te atendo, né? É querer estar na presença, não é só fazer, eu preciso também me alimentar, buscar. É ter a amizade com Deus, exige a verdade, né? Quem sou eu? Né? E aí eu volto naquilo, Jesus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então eu sempre bato na tecla com o povo, né? Para de vestir a máscara da piedade para ir para frente do sacrário. Seja você mesmo. E às vezes eu brinco, né, que na paróquia tem câmera, de vez em quando eu fico tentado, eu vou lá dar uma olhadinha nas câmeras para rir um pouquinho da vida, né? E que é cada coisa engraçada que a gente vê. E aí você vê a pessoa lá na porta da igreja falando, e entra na igreja com alguém, aí chega dentro do Santíssimo. Aí eu falo, mas por que botou essa máscara de piedade? Né? Não sou contra pessoas piedosas, mas assim, Jesus sabe muito bem o que você fez lá fora. Aí agora você vem aqui. Ou então eu lembro que teve um caso, né, de que eu estava vendo as câmeras e o padre Rodrigo estava na secretaria paroquial. Aí a pessoa levantou para sair. Quando ela viu que o padre vinha, ela correu mais depressa, ajoelhou, pegou o terço. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, né? Para não ser o padre que está rezando, né? Não, Senhor, aqui estou eu. Tinha uma oração em termos de seminarista que a gente fazia, era: Senhor, não olheis o como, né? Não olheis o quando, olhai apenas que vem. Estou aqui, né? Isso aqui, né? É o que o Senhor tem para hoje, né? É ter lealdade, né? O amigo verdadeiro é aquele amigo que é leal, não troca ele por ninguém, né? Querer estar com ele. E tempo, né? Então, não tem tempo para isso, tem tempo. Não, tempo, só não sabemos administrá-lo. Então, poxa, é um amigo a quem eu amo, eu vou querer estar perto, gastar horas, né? É vocês, mas eu quando encontro os meus amigos, né? Sejam os padres, sejam aqueles que estudaram comigo no primário, aqueles, quando eu vou para a cidade dos meus pais, né? Onde eu fui criado, lá em Pernambuco, e vejo os amigos, né, que tomam banho de rio, né, roubava goiaba, as coisas, né, aprontava as coisas da infância. Nossa, a gente fica, ó, e conversa, e partilha, porque é agradável. Mas parece que quando é com Jesus, a gente vai 15 minutos, tchau. Cadê o querer estar, né? O problema aqui é esse, que muitos vivem como funcionários de Deus, mas não como amigos. E devemos tomar cuidado com isso, né? Nosso padre, ele insiste nisso o tempo todo, né? Não basta cumprir, é preciso viver com Deus, né? Não me acostumo a falar de Deus como alguém distante, né? Então às vezes você vê a pessoa falar de Deus, porque o Senhor lá na sua glória, poxa, mas você é meu amigo, né? Tá, tudo bem, não vou faltar com respeito, mas é falar com proximidade, né? Então, se Deus é distante na sua vida, você ainda não entrou na amizade. E aí podemos ter uma pergunta, né? Será que eu falo com Deus? Eu só falo de Deus? Então assim, para falar de Deus, eu preciso falar com Ele, né? Ter essa intimidade, né? E não precisamos ter, né, aquela questão de falar bonito, né? As pessoas às vezes na sua simplicidade, né, no confessionário, no direcionamento, até uma conversa amiga na porta da igreja, né, falam coisas que depois eu entro para casa e falo, meu Deus, mas nem na teologia, nem nos devocionários, nos manuais que eu li, eu jamais pensaria assim. Intimidade com Deus. Precisamos disso, né? Então precisamos rezar mecanicamente, porque isso qualquer um faz, né? Rezar, só por rezar. Mas conversar com Deus,
E conversar com Deus é só quem decide viver isso de verdade. Então, poxa, eu quero estar contigo, Jesus. Muitas vezes a conversa vai ser no silêncio, a conversa vai ser um cochilo diante do sacrário, né? Às vezes cansado, no final do dia eu sento para rezar as vésperas e eu só acordo quando o breviário cai. Pum, aí eu levanto, opa. Aí já nem sei mais onde eu olho para Jesus, dar uma risadinha, né? Falo, olha, tá difícil hoje, Senhor. Então vamos rezar, né? Aí começo. Quando eu apago de novo, pela terceira vez eu digo, Jesus, olha, eu vou lá embaixo tomar um café e volto para acordar, senão a gente vai ficar derrubando o breviário, né? Então assim, é ter essa intimidade, né? De rir, né? De estar na presença de um amigo. A amizade com Deus começa, né? Quando nós paramos de representar, né? Eu vou para frente de Deus, então eu vou buscar palavras bonitas, né? Vou falar algo, né? Eu lembro quando eu tinha no passado uma grande dificuldade com um grupo de oração, né? E quando eu entrei para o seminário me chamaram para pregar uma vez, eu falei, eu não sei. E eles falaram, é só ir, como você faz pregação? Eu não sei, né? Foi a mesma coisa quando o padre Leonardo pediu para eu vir conduzir, eu falei, eu não sei. Ele falou assim, você não já foi? Eu falei, já. Então eu falei, mas eu não sei. Ele falou, padre, vai lá e fala da sua intimidade com Jesus, né? Então assim, eu tinha essa dificuldade, porque eu queria falar palavras bonitas, o medo de falar alguma palavra errada, né? Queria impressionar, mas não, né? Então, hoje falar com o coração, né? Sem teatro, né? Então com Deus é assim que funciona. Não é ficar buscando palavras bonitas, né? Aí vai usar uma palavra e, ai Senhor, o meu amor por ti não é efêmero. Mas o que é efêmero? Eu não sei, mas achei tão bonito, né? Então vamos falar. Eu imagino Jesus rindo muitas vezes, né, diante, não com deboche, mas rindo e falando, meu Deus, quer fazer, né? Tão bonito e não precisa. Eu quero algo puro do coração, né? Sem teatro, né? Então, ir lá, sua genuflexão, né? Sentar, né? Estar pronto, né? Estar ali diante dele, né? Para isso vai exigir um tempo, né? E aqui é onde muitas vezes corremos o risco de falhar. Dizemos que Deus é importante, mas quanto tempo real Ele tem no nosso dia? Quantas a gente dedica ao Senhor? Uma oração, um momento para estar, né, numa meditação, né, o breviário, o Santo Terço, a Alexio, né? A gente tem que perceber isso, né? Muitas pessoas têm entrado em crise porque, né, eu acho interessante na juventude, eu vejo um desejo de santidade, mas vejo que ainda estão assim, eu quero ser santo pelas minhas forças. Não seremos, né? Nós seremos santos quando lembrarmos de confiar em Deus e lembrarmos que Deus confia em nós, né? É isso que eu sempre falo, né? Lá na paróquia, teve um pessoal, padre, o senhor fala tanto daquele santo que tem um nome diferente, que eu estou achando tão, né, interessante, estou pesquisando algumas coisas, né? Eu falo isso, aí eu já falo, procura um livrinho dele chamado Caminho, né? Vai ler, mas não faça igual alguns não, que é para ler e meditar, e durante o dia vai pensando, né? Naquele ponto, né? Então assim, eu falo que o bonito, né, é que São José Maria nos ensina isso, né? Dar tempo a Deus significa rezar o rosário de manhã e tarde de noite, não, mas é lembrar de Deus, né? E eu falo isso para os jovens que estão falando assim, tá bom, você está rezando terço, mas e com Deus? Quantas vezes você fala por dia? Padre, mas eu estou rezando terço, eu estou indo à missa diária, tudo bem, mas e conversar com Deus? Padre, não sei fazer isso não. Então, precisa, né, ter um momento de pensar nele, né, durante o dia, uma jaculatória. Eu falo sempre, lembre-se do crucificado de Nossa Senhora, né, um beijo, uma Ave Maria, né, um dizer, ô Jesus, né, te amo e te ofereço, né, este meu serviço, né, já faz uma conversa. Então a gente pensa, né, quanto tempo, mas não tenho tempo, né, o meu dia é corrido. Então a gente tem tempo para celular, tem tempo para apressar as coisas no dia a dia, né? Distração, né? E se não há tempo para Deus, não há amizade. É algo muito simples.
Faça uma experiência. Quantas pessoas já foram amigos mesmo, né? E a gente vai, né, lá na infância, na adolescência, no tempo da escola, né, no tempo da catequese, do grupo de jovens, todas essas coisas. Quantos amigos a gente fez e por ir se distanciando, não tendo tempo para visitar, para conversar, para sair, se perderam, né? Às vezes essas pessoas que eram tão próximas, tão íntimas, hoje são estranhas, não sabemos por onde andam, o que faz da vida, né? Então precisamos ter isso em mente, né? Precisamos ter tempo para ter essa amizade, né? E aí São José Maria diz, né? Procura-o na leitura espiritual, procura-o na oração, né? Então, é diante desse momento, tá? Vou rezar meu texto, mas conversar um pouco com o Senhor, né? Senhor, estou cansado. Gente, quantas vezes eu rezo, né? E falo, Senhor, hoje está difícil, viu? Mas vamos lá, vamos tentar. Começa, cochila, e eu falo, Senhor, hoje está muito difícil, viu, Jesus? E ter essa liberdade, né? De partilhar a vida com Ele. Às vezes eu brinco, né? Que os padres lá em casa devem me achar doido, porque antes eu rezava com a porta da capela aberta, né? Porque era muito quente, né? Então eu deixava aberta. Só que aí um dia o padre falou assim, mas você conversa, você viu que você estava mandando um áudio, alguma coisa? Eu falei, não, eu estava com Jesus. Ele, nossa, mas você falou numa espontaneidade. Eu falei, é que aprendi que ele precisa ser meio doido, né? Falar algumas coisas para ele, rir, dar as respostas, né? Chorar, mas sem entregar. Então assim, é não ter vergonha de falar. Às vezes a gente fica, né, nesse formalismo, né? Senhor, ó Senhor Deus dos exércitos, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, né? Ele já sabe tudo isso. Senhor, né? Agradeço pelo dia de hoje, né? Agradeço pelo serviço, pela família, também pelas dificuldades, né? Precisa fazer abrir um processo, um protocolo formal, né? Ele quer a amizade. E a amizade com Deus se constrói no ordinário, né? Não é questão de sentimento, mas é uma decisão. Eu decidi ser amigo de Deus. O Senhor decidiu ser meu amigo. Ele me confia uma missão. Então eu quero estar perto dele, né? Então assim, lembrar disso, né? Que é no ordinário, né? Algo que eu falo que, né, a obra foi me ajudando a ver essa questão da santidade, né? No dia a dia, né? Tá, sou padre, então eu só vou falar com Deus, ser santo no altar ou no breviário, não, mas é quando eu estou indo, né, levar um chá de cadeira lá no hospital para dar uma unção dos enfermos, mesmo assim então o doente errado, né? Então assim, é rida, né? Aquela pressa, né? Com fome, né? Alguém aqui conhece o Hospital Geral de Guarulhos, né? Então a fila é enorme para entrar, eu peguei a fila, né? E me fala, não, você vai ter que sentar ali e esperar até o horário. Tá bom, sentei, a fome apertando, eu respirava e falava, não vou reclamar, obrigado Jesus, que isso está me santificando. Poderia estar em casa almoçando, mas vou ofertar esse sacrifício, né? E aí quando chamaram, né, padre, você pode entrar. Eu fui, aí se eu segue reto aqui, lá na enfermaria, vão indicar o senhor qual é o leito, né? E aí eu fui. Aí não tinha ninguém, eu falei, né, deixa eu contar, disseram que era tal, a esposa tinha dito, é tal leito, padre, eu fui, só que eu contei um a mais. Aí fui lá, ungi tudo, aí quando a enfermeira chegou, padre, o senhor veio, né, sim, mas não é esse aí não, padre, é esse aqui. Aí eu dei uma respirada, falei, espero que esse ao menos seja católico, né? Fui lá, né, ungi, vou vir para casa depois, Jesus, vim para ungir um, ungir dois, né? Mas amém. Então assim, é entender que Deus não só me espera na igreja, mas é no trabalho, é na rotina, é no meu cansaço, é na minha responsabilidade. Então é procurar encontrar o Senhor nas coisas comuns, né? Ou não encontraremos em lugar nenhum, né? Já escutaram esse pensamento, né? Ou sabemos encontrar o Senhor na vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Eu lembro que quantas vezes eu busquei o Senhor em coisas grandiosas, né? Nossa, é que desce um raio de luz assim na capela, né? Pá! Nunca. Graças a Deus. Já acontece isso, acho que eu corro medroso, né? Opa, que isso, né? Mas encontrar o Senhor, né, naquela pessoa
que às vezes vem, né, e já contou a mesma história para mim 500 vezes, e ouvir, e rir, né, e espantar-se, nossa, né, ter a caridade, e depois entrar para casa, né, com a paz dentro de si e falar, mas o que foi isso? Encontro com o Senhor, as coisas simples, né? E isso é exigente, né? Fazer isso, buscar o Senhor nas coisas do dia a dia é exigente, porque vai eliminando, né, as desculpas. Ah, eu não tenho tempo. É falsidade isso, é mentira, né? Ah, para, não tem tempo sim, você que não sabe administrar, né? Ah, minha vida é corrida, e é justamente essa correria que você vai encontrar nosso Senhor, né? Quantas vezes na paróquia correndo atrás das coisas, né? E é paróquia, é escola, escola diocesana, é pastoral diocesana, é os meus problemas, minha saúde, né? E padre, 5 minutos só para você abençoar isso aqui. E você sabe que 5 minutos vão, mas é parar e lembrar. Estou aí para servir o irmão, é Cristo que me para. Para de uma vez, pronto, parece que acalmou tudo, vou continuar. Então assim, padre, minha rotina é comum, né? Minha rotina, eu sou um pai de família, né? Eu sou um trabalhador, como, né? Não tenho esse contato com o sagrado como o senhor tem direto, né? E é aí que Deus te encontra, né? No comum, né? Precisamos ter isso, né? Buscar o Senhor. O grande risco que eu como padre corro, talvez vocês não corram, né? Porque ele tanto lidar com o sagrado, eu posso tornar aquilo algo comum, mas não um comum do bom sentido, mas algo que, sabe, já não tem mais a reverência. Posso me perder por isso, né? Então é todo dia rezar a missa como se fosse a minha primeira e última missa. Rezar o breviário com amor, né? Eu lembro que Dom Edmilson me ensinou isso, né? Que eu falava para ele, Dom, nas férias eu tenho grande dificuldade com o breviário. Ele falava, por quê? Porque nas férias eu quero acordar às 10 horas. E aí já passou até a hora média. Aí você não está acordando agora? Eu falei, estou. Eu falei, então, reza. Em algum lugar do mundo tem alguém rezando com você. Comunhão da igreja. Então, poxa, né, fazer do ordinário algo extraordinário, né, na vida de vocês, no serviço, né, na família, ali no bairro, na comunidade cristã. Então, né, trouxe algumas perguntas para a gente meditar neste tempo que teremos, né, até a próxima meditação. Então, primeira coisa, né, eu falo com Deus como um amigo ou eu só repito fórmulas? A gente tem que pensar nisso, às vezes a gente só repete fórmulas, né? Eu reservo um tempo real para Deus, né? Eu dou um tempo a Deus. Eu lembro dele durante o dia ou só nos momentos religiosos? Só lembro de Deus na missa, na hora de rezar o terço, na hora de fazer a léxio, né? Na hora de ir para o recolhimento. Às vezes corremos esse grande risco, né, de só lembrar dele nesses momentos. Eu, como padre, só lembro de Deus na hora que tem que rezar a missa, tem confissão, ungir o enfermo e o resto do dia, né? A minha vida é coerente com essa amizade? Será que eu de fato sou amigo de Deus? Vivo a amizade, né? Mas não se desespere, né? Se não for, né, coerente a sua vida com essa amizade, desanime não, né? Mas também não se engane, Deus vai me perdoar. Não. Amizade com Deus a gente tem que decidir hoje. Então é hoje que temos para começar. Estou sendo falho com este amigo? Pedir perdão, né? Desculpas, e bora, né, escrever a nova parte dessa história, né? Nova página, esse novo capítulo. Eu sempre gosto muito desse ensinamento que São José Maria dá, né? De recomeçar, né? Começar e recomeçar. É isso. Senhor, até agora eu não fui fiel à nossa amizade. Me arrependo. Agora eu quero ser fiel. Então, vou fazer por onde? Então, possamos, né, neste tempo agora, né, meditar um pouquinho sobre o que foi dito, né? Acho que umas 15 para as 4, pode ser? Não sei como vocês estão na São Pedro, acho que dá, mas dá, né? Se alguém quiser confessar, estou à disposição, né? Quiser tirar alguma crise, né? A gente busca a resposta, não tiver, fica os dois com crise, né? E aí ele vai chorar nos pés de Jesus, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos, meus irmãos, primeira colocação, a questão que Deus confia em nós, que Ele deseja a nossa amizade, quer ser amigo, quer ser próximo, mas Ele tem que tomar cuidado, porque senão a gente vive uma ilusão, A gente fala, porque eu sou amigo de Deus, eu vou ver só as maravilhas, não terei dificuldades, não terei problemas, e é engraçado, eu dou risada para não chorar, porque a vida da gente é assim, agora que vai... Você é seminarista, você fala, nossa, quando eu for padre, vão se acabar os problemas. Quando eu for padre, olha, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou fazer. E aí você é padre e você vê que você não fez nada daquilo que você planejou, porque desejo de Deus, Então a amizade verdadeira, ela é provada. Então, uma alegria para nós é essa, Então, se tem provação, tem dificuldade, é sinal que estou no caminho certo, Não estou perdido. Então, a primeira coisa é sair dessa questão sentimental, Eu acho muito engraçado quando o Padre Paulo Ricardo ele fala assim, você quer sentir alguma coisa, Toma um remedinho, uma coisa, você vai sentir umas coisas, A fé não é para sentir essas coisas, Então, assim, vai ter dia que será seco, A secura espiritual, Tem dia que você não tem vontade de rezar, Então, tem dia que você vai, eu tenho que rezar, mas aí a gente lembra Santa Teresa, fazer a adoração, sem vontade, e contou os tijolos da capela. Foi a melhor adoração que ela pôde ofertar, a Nosso Senhor, porque ela lutou, não estou com vontade, e como padre, não se escandalizem, mas tem dia também que eu não estou com vontade, mas eu falo, Senhor, dai-me a tua graça, eu já estou rezando, então é ter isso, Vocês também, um dia cansado, um dia que, às vezes o filho, deu um trabalho na escola, às vezes, o emprego foi um dia mais puxado, o trânsito, que olha, o dia que eu fui para o recolhimento lá na Nossa Senhora do Brasil, eu sempre levo um padre comigo, ou um seminarista, ou um diácono que dirija, que aí ele dirige e eu vou caladinho, Teve um dia que não tinha ninguém, eu falei, tá na hora de eu vencer esse medo, Então, já fui para Aroeira, que dirá aqui para a Nossa Senhora do Brasil, que é um pulo, Então fui. O problema não foi a ida, foi tranquilo, fui cedo, cheguei cedo, O problema foi a volta, Chegou na marginal, empaquei e fiquei, Meu Pai amado, Ô Senhor, então, não murmurar, mas aguentar, Então, pedir ao Senhor essa graça, Não estou com vontade, mas farei por amor, farei porque quero estar contigo. Mesma coisa, não tenho emoção, não tenho aquele ânimo, vou lá, vou rezar. Tem dia que parece que a oração, entendam bem aqui o que eu vou dizer, parece que você está mastigando palha, não tem gosto, não tem cheiro, não tem aquela emoção, mas eu estou ali diante do Senhor rezando, estou vencendo. E também terá dia que não tem consolo, que tem gente que vai rezar buscando os consolos espirituais, então vai ter vezes que não vai ter. Então Deus virou as costas, Deus me abandonou, você mole, não, vai ter dia que não vai ter, então vamos perseverar, então aí aparece a verdade, será que eu estou aqui com Deus pelo que eu sinto ou porque Ele é Deus? A gente tem que primeiro pensar, eu venho aqui só porque eu vou para a igreja porque eu sinto uma paz, eu vou para a igreja porque eu me sinto bem. Para com isso, eu vou para a igreja porque eu amo a Deus, eu rezo porque eu amo a Deus, eu quero estar com Ele,
porque Ele é Deus, não porque Ele me dá a paz, me dá o consolo espiritual, porque na hora que isso acaba a gente abandona, como alguns podem correr o risco, né, de fazer. Então, amor que não custa, não vale nada, dizia São José Maria, né? Então assim, amar custa, né? Amar dói. Se não me engano é Santa Teresinha que vai dizer, né? Por amor me dou até doer, né? Ou seja, amar dói. Se você não sentiu dor até mais, o amor ainda não está fortalecido. Então procure amar. E a diferença do amor para a paixão é essa. A paixão eu estou ali nos encantos, nas consolações, no choro, no arrepio, né? Ai, olha, tão bom. Aí quando isso acaba, não resta mais. Ou seja, acabou a paixão. Se tem amor, eu vou saber um dia, né, choro, né, pelos pecados, ou de alegria por estar diante do Senhor, né, mas também vai ter dia que eu vou rezar e tranquilo, não tem nada, né? Então, não precisa ficar dizendo, padre, eu estou perdendo a fé, porque eu não choro mais na oração. Ainda bem, já pensou toda vez ali para a igreja chorar, coisa horrorosa, né? Então bem, rezar. E é assim que vai nascer a amizade sólida, do estar com o amigo. Com os nossos amigos funciona assim. Tem dia que a gente vai estar junto e vai rir, vai conversar, né? Vai partilhar a vida. Tem dia que vai estar junto, mas vai brigar, vai estranhar, vai concordar, vai discordar, né? Vai ficar meio assim, né? Não vai querer, né? Esses meus amigos ver cada coisa que eu tenho que passar, mas vai estar junto. Vai ter dia que está com um amigo e está, às vezes, trabalhando. Um amigo do lado de você aqui, não vão trocar uma palavra. Quer dizer que a amizade acabou? Não, está ali. Eu sei que se ele precisar, né, de mim, ele veio virar falar, e eu precisando dele posso falar. Então a amizade sólida é isso, ele nem paga esse sentimentalismo, né? A fé não é um sentimentalismo, né? Outra coisa que a gente deve lembrar é a luta contra o pecado, né? O pecado é a grande pedra de tropeço que atrapalha a nossa amizade com Deus. Não existe amizade com Deus convivendo tranquilamente com o pecado. Ou você luta, ou você se afasta. É algo simples. Então, tenho amizade com o pecado também, me afasta de Deus, porque eu vou querer ver o comodismo. Mas se eu quero de fato ser amigo de Deus, eu vou lutar contra o pecado, né? E aí eu brinco, né? Em vez de matar um leão por dia, a gente mata a savana inteira, né? Então assim, tem dia que parece que não cansa, é um leão atrás do outro, né? Então, o que fazer? Né? Tá difícil, nossa, acho que não é o meu caminho. Não, continua, né? Luta contra o pecado. E se aproximando de Deus, se afastará do pecado. Agora, se você prefere se aproximar do pecado, com certeza, né, você vai se afastar de Deus. Então, aqui nós não devemos, né, espiritualizar as coisas, né? Então, pecado repetido sem combate, né? Então, às vezes, eu não combato, mas é a minha natureza, padre, é assim mesmo, né? Não é assim mesmo, não. Levanta a cabeça, né? Então, corre desse pecado, foge dele, pede a graça de Deus. Porque se você fica nisso, mas eu sou assim mesmo, né? Deus me conhece. Aí usa tudo aquilo que eu falei na primeira colocação, né? Deus me conhece, né? Ele sabe que a carne é fraca, né? Então estou me vergonhando na cara, porque o espírito é forte. Então reze, se afaste, né? Porque se a gente vai ficando nesse comodismo do pecado, a amizade vai esfriando, né? Então começa a justificar, mas eu fiz isso por causa daquilo, né? Eu fiz isso porque não foi um dia bom. Então isso vai afastando você de Deus. Ou a negligência, né? Às vezes a gente se coloca nas ocasiões de pecado e a gente sabe e fica lá, né? Então isso mata a vida interior. Então o amigo de Deus, né, ele não vai negociar com aquilo que o afasta de Deus. Então eu sei que se tal situação, tal momento vai me afastando de Deus, né, me leva ao pecado, né? Eu lembro quando eu fiz o meu TCC em teologia, eu falei sobre o pecado, né? Eu usei um frei, Antônio Moser, já falei isso, foi um dos grandes moralistas do Brasil, né? E claro, usei Santo Afonso Maria de Ligório. E ambos em séculos bem diferentes, né? Visões bem diferentes, mas concordavam num ponto, né? Então, se me afasta de Deus, eu tenho que, né, optar ou por Deus ou pelo pecado. Então,
aquilo que eu vejo que me afasta de Deus é pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a tua graça para que eu não caia, mas também se afastar, né? Não adianta, como o povo quer fazer, né, jejum de refrigerante na quaresma, e aí põe um copo de refrigerante aqui na frente. Ai, Senhor, me livra, Senhor. Ou Senhor, me livra do refrigerante. Ah, é claro, né? Você está brincando, né? A mesma coisa. Se o cachorro está amarrado, você sabe que o limite dele é até aqui, então fica lá. Não, eu vou ficar aqui brincando, ele vai morder. Então, é ser inteligente, né? E não negociar. Com o pecado a gente não negocia, né? Então, assim, se afastar, né? Ser todo e completo de Deus, né? Então, a coerência de vida, né? A amizade com Deus não é só no íntimo, né? Ela aparece no modo de falar. Então, né, as pessoas vão percebendo. Não precisa ficar anunciando: ah, eu sou cristão, ah, eu faço parte, não. Mas você mesmo vai se denunciar. Lembram-se de Pedro, quando ele está lá no pátio, né, na noite que prendem Jesus? Aí a empregada fala: pelo modo de você falar, você é um dos deles, né? E aí depois Pedro vai e nega, né? Eu não conheço, né? Ah, você fala igual aquele povo. Ou seja, depois da amizade com Deus, né, nós mudamos, né, o nosso jeito de ser, e os nossos atos, as nossas falas vão nos entregar, né? Então, assim, o povo fala: ah, e se eu falar isso, isso é pado? Não, né? Mas você vê quando uma pessoa ela tem essa intimidade com Deus nas decisões. Não, né, não é aquela pessoa desesperada, mas é aquela pessoa que confia. Também não é aquela pessoa, né, não sei se eu posso falar, mas lesada, né? Que Deus vai resolver, né? Então deixa lá que ele resolve. Jesus cuida, padre. Ele fala: cuida, mas vamos, faz alguma coisa também, né? Então é ter decisões, né? Na forma de tratar os outros, né? Então, a caridade, né? São José Maria fala, né? Sorrir para aquela pessoa né, aquela pessoa amassante, né? Isso vale muito mais do que muitas disciplinas e muitos cilícios, né? De fato, né? Tem pessoa que você olha e fala: meu Deus, lá vem fulano, deixa eu caçar um canto para eu me enfiar, né? Não, vou acolher fulano e verdadeiramente dar atenção, né? Tratá-lo bem, né? Isso mostra que você é amigo de Deus. Na responsabilidade no trabalho, na responsabilidade na família, né, na responsabilidade na paróquia, né, nos compromissos assumidos. Então, isso vai aparecendo, né? Se não aparece ainda na vida, né, concreta, é sinal de que essa amizade ainda não está madura, né? Precisa amadurecer. Às vezes até tem a amizade, mas é aquela amizade, né, tipo das crianças, né, na pré-escola. Tá brincando, daqui a pouco estou de mal, corta aqui, né, não fala mais comigo. Aí daqui a pouco volta de novo, né? Então, assim, precisa amadurecer isso. Outro ponto também, né, que essa amizade com Deus vai se desvelar, é no apostolado, né? Quem ama compartilha, né? O amigo de Deus não guarda Deus só para si, né? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente quer guardar por Jesus num quarto, trancar a porta e falar: é meu. Não. O verdadeiro amigo de Deus naturalmente vai falar de Deus, vai querer aproximar outros amigos dele, né? E vive de modo que os outros percebam, né? Não é só o discurso, é a consequência. Então, quando temos uma amizade com Deus, falamos com Ele e falamos muito dele para outros, né? Mas para que os outros também se apaixonem e se aproximem do Senhor. Então, devemos ter isso. Então, não é só ficar na reflexão, mas é a decisão, né? Devemos ter essa decisão de amar o Senhor, de estar com o Senhor, né? Sempre falar ao Senhor com clareza, né? Senhor, eu quero sair da superficialidade, né? Pedir ao Senhor. A gente não pede, Jesus fala: pedi e recebereis. Peça, né? O Pai está sempre disposto a nos dar. Então peça, né? Senhor, eu quero ter uma vida mais de profunda união contigo, uma amizade de verdade. Quero ser fiel mesmo sem sentir, né? Quero te colocar dentro do meu dia a dia, né? Então, ótimo, faça essa oração, né, diante
do sacrário, peça ao Senhor, né, no Santíssimo Sacramento, tudo isso. Mas não fique só nisso. Senão a gente fica aquelas amizades só de falar, né? Vou marcar um almoço na sua casa. Passa 15 anos. E quando rapaz, tem que marcar aquele almoço, hein? Mais 15 anos, né? A pessoa morreu e nem marquei o almoço, né? Então assim, é agir, né? Senhor, eu quero viver profundamente unido a Ti. Então, procura o estudo, missa diária, a conversa, o estar na presença do Senhor, né? Porque a amizade com Deus, né, não vai se provar somente no momento da oração. Ela vai se provar depois na vida real, no dia a dia, na dificuldade. O exemplo mais comum para nós é o trânsito, né? Pleno sábado santo, né, dia de recolhimento e oração, né, silêncio. Padre, muito piedoso, né? Não vou dizer o nome dele para vocês não rirem da cara dele. Ele é vigário lá da Praça 8, né? E não é o Padre Judarte, né? É ele bem piedoso, foi celebrar numa capela, mas ele foi preparar a capela, né? Com o povo, né? Ensinar o povo tudo. Estava numa piedade que assim os cerimoniários estavam com ele, acompanhando, estavam todos, né? Falando de Deus, né? E tudo. Daqui a pouco ele parou no semáforo para poder entrar. Veio alguém e ralou o carro dele. Gente, esse padre, ele se perdeu de uma maneira, né? Coitado dele, né? Ele ficou bravo, né? Acabou o sábado santo dele, né? Até que uma senhora falou: padre, pensa pelo lado bom, não morreu ninguém, né? Aí eu disse para ela assim: mas ralou meu carro. Olha, eu nunca ralei o carro, né? Olha que padre, o que é um carro ralado diante da grandeza que estamos vivendo? Foi, tá bom, né? Então assim, é no dia a dia que serem provados. Não pense que, né, a tentação virá só no momento que eu estou rezando. Não, é no dia a dia. E assim, é algo que eu falo para o povo hoje em dia, né? Às vezes as pessoas chegam em mim: padre, eu estou com um demônio. Aí eu respiro fundo, né? Por quê? Não, padre, porque é isso. Tá, só pode ser ele. Eu falei: mas e você? Por que você não diz não? Aí vem um monte de coisa. Eu falo: não joga a culpa dele, não, assuma os seus erros. Fala: padre, eu errei e estou arrependido, né? Então assim, ele age no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Então no trânsito, né, em algo que não deu certo, numa fila do banco. E o que fazer aí, né? É pedir a Deus: Senhor, né, dai-me a graça, né, de viver fiel, não só aquilo que eu escuto na missa, aquilo que eu leio nos livros de espiritualidade, mas colocar em prática, né? Devemos colocar em prática. Porque ninguém aqui foi feito para uma fé morna. Nossa fé não deve ser morna, né? Ou a fé é quente, ou não tem fé, aí ela é fria. Mas morna não combina com o cristão, né? Então, e nem podemos viver uma vida dividida, ou seja, né? Lá na igreja eu sou de Deus, lá na igreja eu falo de Deus, eu falo com Deus. O meu trabalho, olha, é outra coisa, eu vou viver como eu quero, porque, né? Não, né? Mas é ser inteiro, né? Precisamos ser inteiro, né? Porque nós somos chamados a algo grande, né? Algo grandioso, né? Viver como amigo de Deus no meio do mundo. Ninguém aqui faz como, né, a vida monástica, fuga mundi, né? Saio do mundo e me isolo. Eu, como padre diocesano, ou como chamavam, né, padre do século, vocês como leigos, né, são chamados a ser amigos de Deus no mundo, no meio do mundo, né? Para que outros também vejam que possam, né? E é aí que eu sempre falo, né? Aqui os meninos lá da paróquia que sempre escutam, né? Eu falar sempre da questão da obra, né? De ver como inspiração divina mesmo. Aquilo que santidade era só visto que é ser santo, vai ser padre ou religioso, né? Não. O pai também é chamado a ser, né, ser santo, o filho é chamado a ser santo, os irmãos, o funcionário, né, o patrão, todos são chamados, são batizados. É ser inteiro, mas aí a precisa ser todo. Então não posso dividir. Eu só sou cristão no horário comercial, né, que eu estou lá na igreja. Depois eu vivo como se não. É ser inteiro.
sem meio termo, sem desculpas, né? Sem adiamento. Ah, não, no domingo é melhor, depois é melhor, né? Mas começar hoje. Então nós temos o hoje para, né, dizer: sou amigo de Deus, fiz a opção pelo Senhor, quero permanecer contigo, né? Não podemos ficar, depois, não, temos o hoje. Amanhã não sabemos se viveremos. Então que possamos, meus irmãos, né, pedir a graça de Deus para viver esta amizade, né, que é uma amizade bela, uma amizade pura, né? De quê? De estar diante do Senhor, de estar com o Senhor, né? De falar do Senhor, mas antes de tudo, falar com o Senhor. Senão a gente corre o risco de virar papagaio, né? Li o livro e só vou falando, mas e a vivência, né? Para encerrar, né? Quando eu entrei no seminário no ano de 2011, né? Antes de ser diocesano, eu fui religioso. E eu lembro que eu tinha um amigo que foi com ele que eu aprendi a ler, né? Não que eu não sabia ler, mas a vida dos santos. E ele, assim, era uma suma, se você quiser saber, São Pafúcio da Capadócia, né? Ele, eu sei, é assim, e lia, e dava detalhes, e era bonito, mas assim, né? No dia a dia não colava, né? Tipo assim, ler tanto a vida dos santos, tanto a Sagrada Escritura, e na hora de pôr em prática, né, faltava, né? Então, assim, ter cuidado com isso, né? O conhecimento não adianta nada. Ser amigo de Deus é aquele que se deixa fazer a experiência cotidiana com o Senhor, né? Nas coisas simples, né? Então, assim, na singeleza, né? Na humildade. É a leitura, né, de hoje, deste sábado, da festa de São Marcos, né? São Pedro fala, né? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Então, ser amigo de Deus é ser humilde, reconhecer-se sempre necessitado dele, né? Sem Deus não conseguimos ser santos, né? Sem Deus não vamos conseguir, né, manter a amizade com Ele. Mas, Senhor, eu confio em Ti e sei que o Senhor confia em mim. É por isso que quero ser Teu amigo e ter a liberdade de falar com Ele, de estar com Ele. Muitas vezes não vem palavras, mas é olhar para o sacrário e dizer: Jesus, o Senhor já sabe, né? Quantas vezes é o choro, o cansaço, a raiva, né? E lá, meu amigo, hoje está difícil, hein? Sempre depois que eu termino as confissões, eu olho, passando para casa, eu olho para a Capela do Santíssimo, faço uma genuflexão e dou uma risadinha para ele e digo: a igreja é sua, se vira, eu só estou trabalhando, né? É isso, né? Confiar, né? Ter essa amizade, né? E Ele quer isso, né? Emmanuel, Deus que caminha conosco. Evangelho de Emaús, o Senhor se coloca entre eles e caminha. O Senhor se coloca conosco para caminhar. Caminhemos com o Senhor, né? Não queremos um Deus distante, não. Deus desceu à terra, tocou a nossa humanidade e quer a nossa amizade. Sejamos amigos dele. Peçamos também a Nossa Senhora, ela que soube de fato, né, ser mãe, mas também ser amiga de Deus, né? Fazer a vontade de Deus em sua vida. Peçamos a São José também, né? Modelo de pai, né? Virtude, né? Modelo de virtude, né? Um homem justo, possa nos ensinar de fato a ter este desejo de sempre em nossa vida a buscar esta amizade com Deus, a amizade verdadeira, essa amizade que nos ajuda sempre a trilhar o caminho certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.